É uma prática antiga mencionada na Bíblia. O apóstolo Paulo chamava de falar na língua dos anjos. Os apóstolos de Jesus foram levados a isso no dia de Pentecostes. O termo técnico é glossilália. A maioria das pessoas chama de falar em línguas. Há um grande número de pessoas céticas quanto a isso porque nunca experimentaram ou porque foram ensinadas contra isso a vida inteira. E dessa forma não há como experimentar. Então é comum ver as pessoas zombando, brincando com isso. Mas isso não impede o pastor Jerry Stoltzfus ou outros nessa congregação no Centro de Adoração Freedom Valley em Gettysburg, Pensilvânia, de usar o que eles consideram um dom dado por Deus. É quase como se eu pudesse tocar o coração de Deus e saber o que Ele quer. Na verdade, eu fico toda arrepiada. Você pode senti-lo ao redor e é como se você estivesse sentindo Ele falar através de você. Quase soa como uma língua estrangeira. Mas, na verdade, aqueles que falam em outras línguas não estão falando nada em nenhum idioma conhecido. Com o dom de línguas, eu posso confiar que o Espírito Santo vai indicar o que precisa ser curado e usar o que chamam de linguagem sem nexo. Como qualquer outra linguagem soa assim. Ele vai interpretá-la para o seu propósito e o seu uso. Nós dizemos coisas usando o nosso idioma materno, mas falar em línguas é o idioma dos céus. Enquanto vamos a Deus, Jesus intercede por nós. Eles dizem que não têm controle do que sai das suas bocas. Tudo flui num tipo de sentimento estático. O que o Espírito Santo está falando através deles. Você se ouve? Ah, sim. Algumas vezes eu acho que soa como se eu fosse um idiota. Na Universidade da Pensilvânia, o Dr. Andrew Newberg está procurando por uma explicação para o que muitos dizem ser inexplicável. Eu sei que não é uma linguagem, pelo menos não é uma linguagem normal que ativa o lobo frontal. Newberg está explorando a relação entre fé e ciência, estudando o que acontece com o cérebro nos momentos mais profundos de fé. O que temos percebido é que há uma força muito, muito forte na história da religião e da espiritualidade. Eu acho que realmente temos que analisar como isso afeta o nosso cérebro, o que muda, o que liga, o que desliga no nosso cérebro. Ele recentemente publicou um estudo chamado A América Falando em Línguas. E o interessante é que ele descobriu que o que acontece com eles neurologicamente se parece muito com o que eles descrevem que está acontecendo espiritualmente. Pedimos ao pastor Jerry Stoltzfus para vir à universidade e ter o seu cérebro escaneado enquanto ele fala em línguas, para que pudéssemos ver o experimento em ação. Eu não acho que a fé tem nada a temer para com a ciência. A ciência valida a fé. Então, podem trazer, seja lá o que for, tragam. Primeiro, pediram para ele orar em inglês. Pai, eu oro por cada um dos familiares dos envolvidos nesse estudo. Dê a eles o que eles procuram na sua vida pessoal, em sua visão e em seu potencial. Agora ele deve orar em línguas. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês. E essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática invariável, espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. Participantes do estudo como Donna Morgan primeiro escutaram música e daí foram aonde o Espírito os levou.
Quando eu vi sobre o estudo, eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle. E que, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em estudos anteriores, o Dr. Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. E foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece. Você estava cético quando começou esses estudos? Se por cético você quer saber se eu acredito que é a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno, então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Espírito Santo nas suas imagens cerebrais do século XXI. Quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é alguma coisa pessoal entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não, mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem e descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam.